Eu sempre achei que conhecia o peso das coisas. 23 anos na estrada te ensinam isso. Você aprende o peso de uma carreta carregada, o peso do cansaço grudado nos olhos, o peso do silêncio, quando você dirige sozinho por dias, sem trocar palavra com ninguém. Mas naquela manhã de outubro, rodando pela BR-153 no interior de Goiás, eu descobri que existem pesos que nenhuma balança mede. Meu nome é Roberto Silva. 52 anos, cabelo mais sal do que pimenta, barriga de quem vive de marmita requentada e café amargo. Dirijo um Scania 113 vermelho desbotado desde 98. É velho, teimoso, range nas curvas, mas nunca me deixou na mão. Nós dois somos parecidos assim. Eram quase 6 da manhã quando passei por Goiás Velho. O céu começava a clarear com aquele tom alaranjado que sempre me fazia lembrar da minha filha, Júlia. Ela adorava desenhar o céu nessas cores quando era pequena. Dizia que parecia algodão doce queimado. Júlia morreu faz 7 anos, leucemia, 15 anos de idade. Eu estava na estrada quando aconteceu, sempre estava, rodando em algum lugar entre Cuiabá e Porto Velho. Quando consegui voltar, já era tarde demais. Ela já tinha partido. Minha ex-mulher nunca me perdoou. Nem eu me perdoei. Desde então, a estrada virou minha fuga. Minha prisão também. O calor do amanhecer já vinha forte, daquele jeito seco que gruda na garganta. Eu tinha saído de Anápolis na madrugada, carregado com peças de maquinário agrícola. Destino, Teresina. 3 dias pela frente se tudo corresse bem. Acendi o terceiro cigarro da manhã. O médico mandou eu parar. Mas o que mais eu tinha além disso? Fumar, dirigir, dormir mal em cabine de caminhão. Era tudo que sobrou. Liguei o rádio. Estática. Girei o dial até encontrar uma voz conhecida. Aqui é o Zé da Bahia, companheiro, passando pela BR-153, altura do quilômetro 340. Estrada tranquila, mas atenção com neblina perto de Porangatu. Câmbio. Apertei o botão. Recebido, Zé. Aqui é o Roberto, Scania vermelho. Tô descendo de Anápolis. Câmbio. Deus abençoe a viagem, irmão. Câmbio final. A voz sumiu. Voltei ao silêncio. A estrada estava vazia daquele jeito fantasma que só as madrugadas do interior têm. Asfalto cinza esticado até sumir no horizonte, cerca de arame dos 2 lados, capim seco balançando com o vento morno. De vez em quando, uma placa enferrujada avisando sobre curva perigosa ou passagem de gado. O sol subiu de vez e o calor aumentou. Mesmo com a janela aberta, o ar entrava quente e seco. Cheiro de terra, de mato queimado, de fim de mundo. Foi quando vi a placa. Entroncamento, 5 quilômetros. Um lugarejo pequeno, quase um ponto perdido no mapa. Conhecia bem. Tinha um posto de gasolina velho, uma venda que vendia de tudo um pouco e uma linha férrea que cortava a cidade ao meio. Trem de carga passava ali 2 vezes por dia, 6 da manhã e 6 da tarde, pontual feito relógio suíço. Pensei em parar para tomar um café, mas decidi seguir. Quanto antes chegasse em Teresina, melhor. Não que eu tivesse pressa, só não gostava de ficar parado. Parado, a cabeça pensava demais. Foi então que eu vi. Um Gol preto parado no acostamento, capô aberto, fumaça saindo do motor. Piscas ligados. Pensei em passar direto. Sempre penso. A estrada ensina a gente a ser desconfiado. Tem muito golpe, muita armadilha, mas alguma coisa me fez tirar o pé do acelerador. Talvez tenha sido a hora. 6 da manhã, estrada vazia, carro quebrado. Talvez tenha sido o cansaço, ou talvez, no fundo, eu quisesse ser o tipo de homem que para. Encostei o Scania uns 50 metros à frente. Desliguei o motor. O silêncio bateu de vez. Abri a porta e o calor me acertou feito tapa no rosto. Desci. Comecei a caminhar de volta em direção ao carro. Foi aí que eu ouvi. Choro. Não. 2 choros. Choro de criança. Apressei o passo. Contornei o Gol. E parei. Gelei.
Senti o estômago revirar, o ar sumir dos pulmões, o mundo inteiro tremer debaixo dos meus pés. Ela tremia de joelhos, o rosto coberto de poeira e lágrimas. Uma mulher. Não devia ter mais de 30 anos. Cabelo escuro, desgrenhado, grudado no rosto suado. Blusa branca rasgada no ombro, manchada de sangue. Calça jeans suja de terra. Os joelhos ralados, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a corda. E na frente dela, 2 meninos, gêmeos. Não deviam ter mais de 4, 5 anos. Cabelo loiro claro, olhos azuis arregalados de pavor. Magrinhos, sujos, descalços, amarrados nos trilhos do trem. As mãozinhas presas com corda grossa. Os pezinhos também, amarrados no trilho de ferro que brilhava sob o sol nascente. Um deles chorava baixinho, chamando: "Mamãe, mamãe." O outro apenas olhava, olhos vidrados, perdidos, como se já tivesse desistido de entender. A mulher puxava a corda, arranhava o metal, mas as mãos tremiam demais. Ela não conseguia desamarrar. "Me ajuda!" Ela gemeu quando me viu. "Pelo amor de Deus, me ajuda!" Minha voz saiu rouca, travada. O que aconteceu aqui? Foi quando ouvi a voz atrás de mim, grave, arrastada, embriagada. "Fica aí quieto, velho." Virei devagar e vi o homem, alto, magro, camisa aberta, mostrando o peito suado e sujo, olhos vermelhos, inchados, barba por fazer. Cheiro de pinga a metros de distância. Na mão direita, balançando levemente, um revólver velho, enferrujado, mas que funcionava. Dava para ver pelo jeito que ele segurava. Ele sorriu. Um sorriso torto, doente. "Isso aqui não é contigo," ele disse, cambaleando levemente. "Segue teu caminho." Olhei para a mulher, depois para os meninos, depois para o céu. E ouvi. Longe. Muito longe ainda. Mas vindo. O apito do trem. Capítulo 2. O homem que queria ser Deus. Meu coração martelava no peito. O suor descia pelas costas. As mãos formigavam. O apito ecoou de novo, mais perto, talvez a 3, 4 quilômetros. O trem vinha, e ele não parava para nada. "Pelo amor de Deus!" a mulher implorava, puxando a corda com desespero. "Ele vai chegar! Ele vai chegar!" Os meninos choravam mais alto agora. Um deles começou a gritar: "Mamãe! Mamãe!" O homem riu. Uma risada seca, sem alma. "É isso aí! Grita mesmo!" ele disse, apontando o revólver para os meninos. "Grita bem alto!" "Eu quero que você lembre desse som pro resto da vida, Andréia. Eu quero que você ouça esses gritos até no inferno." Andréia, esse era o nome dela. Ela soluçou mais forte, as mãos sangrando de tanto arranhar o metal. "Eu te imploro," ela chorava. "Eles são seus filhos. Seus filhos. Filhos!" Ele urrou, cambaleando para frente. "Esses fedelhos não são meus. Você me traiu, sua vadia. Você me traiu e quer que eu crie bastardo dos outros?" "Eu nunca te traí," ela gritou de volta, a voz quebrada. "Eu nunca! Você tá louco! Você bebeu demais, você..." "Cala a boca!" O tiro estourou no ar. Eu me joguei pro lado, coração explodindo no peito. A mulher gritou. Os meninos berraram. O homem ainda segurava a arma pro alto, fumaça saindo do cano. "A próxima não vai ser pro ar," ele disse, voz gelada. "A próxima vai ser na tua cabeça. E você vai ver seus bastardos morrerem antes de você." Ele virou o cano para mim. "E você, velho, por que ainda tá aí?" Engoli seco, a boca seca feito lixa, o corpo inteiro tremendo, mas não de medo, de raiva. Olhei para os meninos, aqueles olhinhos azuis encharcados de lágrima, aquelas mãozinhas pequenas, presas, machucadas, aquele medo puro, cru, que nenhuma criança deveria sentir. E lembrei da Júlia, lembrei do último dia que a vi, deitada na cama do hospital, magrinha, carequinha, mas ainda sorrindo, ainda tentando ser forte. "Pai, quando o senhor volta?" "Logo, meu amor, logo." Mas eu não voltei a tempo.
E agora, ali, naquele lugar esquecido por Deus, 2 meninos iam morrer amarrados se eu não fizesse nada. O apito ecoou de novo, mais perto, muito mais perto. Escuta aqui, eu disse, a voz saindo firme. Deixa eu tirar as crianças. Você quer acertar as contas com ela, tudo bem. Mas deixa os meninos fora disso. O homem deu um passo cambaleante na minha direção. Quem você pensa que é, hein? Herói? Ele cuspiu no chão. Aqui não tem herói, velho. Aqui só tem gente que paga pelo que fez. Eles não fizeram nada. Existirem já é crime suficiente. Ele apontou a arma de novo, dessa vez direto para mim. Vou contar até 3. Se você não sumir daqui, eu te mato também. 1, 2. Não esperei o 3. Me joguei para frente. O tiro estourou. Senti o calor da bala passando perto da orelha, o estampido explodindo nos meus tímpanos. Mas eu já tinha alcançado ele. Acertei o ombro dele com o meu corpo inteiro. Éramos 2 velhos, mas eu tinha raiva, e raiva pesa. Ele cambaleou para trás, tropeçou, caiu. A arma voou da mão dele e deslizou pelo chão. Seu filho da... Ele tentou se levantar, mas eu já tinha me virado. Corri para os trilhos. Andréia puxava a corda com desespero, as unhas sangrando. Não sai! Não sai! Ela gritava. Eu me ajoelhei ao lado dela. Meus dedos velhos, duros, tentaram puxar o nó, mas estava apertado demais. Quem tinha amarrado sabia o que estava fazendo. O apito ecoou. Dessa vez, perto, muito perto. Olhei para a linha. Alguns metros à frente conseguia ver a curva, e além da curva, a fumaça preta subindo. O trem estava chegando. Canivete! Gritei. Você tem canivete? Faca? Qualquer coisa? Não, não tenho nada. Olhei para o gol, para a estrada, para o meu caminhão, e tive uma ideia louca, mas era a única. Segura eles, gritei levantando. Segura eles e não solta. O que você vai fazer? Não respondi. Corri. Corri mais rápido do que tinha corrido em anos. Os pulmões queimando, as pernas pesadas, o coração explodindo. Cheguei no Scania, abri a porta, subi, girei a chave. O motor tossiu, roncou, pegou, pisei fundo e dirigi direto para a linha do trem. Capítulo 3. O ferro contra o ferro. O Scania rugiu feito animal ferido quando pisei no acelerador. As marchas rangeram, os pneus cantaram no asfalto quente. Eu tinha 20 metros até os trilhos. Talvez menos. O apito ecoou de novo, mais alto, mais próximo. Eu conseguia sentir a vibração agora. O chão tremia, o ar tremia, tudo tremia. Virei o volante com força, saindo completamente da estrada. O caminhão pulou o acostamento, as rodas traseiras derrapando na terra solta. Poeira vermelha subiu feito nuvem. Eu não conseguia ver direito, mas não importava. Eu sabia onde estava indo. Direto para a linha. Andréia gritava algo que eu não conseguia ouvir. Os meninos berravam. O mundo inteiro era só som, vibração, desespero. Calcei o freio com tudo. O Scania derrapou, cantou, girou e parou atravessado sobre os trilhos, exatamente sobre os trilhos. Pulei para fora da cabine antes mesmo do caminhão parar completamente. Caí de joelhos na terra, me levantei, corri. Andréia estava agarrada aos filhos, tentando protegê-los com o próprio corpo. Os meninos choravam sem parar. As cordinhas ainda presas, marcando as peles finas. Sai daqui! Gritei para ela. Sai agora! Ela olhou para mim com aqueles olhos cheios de terror puro. As cordas ainda... Eu sei! Ajoelhei ao lado deles. O ferro do trilho vibrava debaixo das minhas mãos. Vibrava tanto que doía nos ossos. Puxei a corda com toda a força que tinha. Não saiu. Tentei passar por baixo do trilho. Impossível. Quem amarrou tinha dado voltas, feito nós duplos, triplos. Era para não sair mesmo. O apito rasgou o ar. Olhei para a esquerda e vi a locomotiva, preta, enorme, fumegando feito monstro de ferro. Vinha rápido, muito mais rápido do que eu imaginava. 300 metros, talvez menos. Meu Deus!
Andréia berrou. Meu Deus! Ele vem! Ele vem! Meus dedos sangravam tentando desfazer os nós. Não tinha jeito, não ia dar tempo. Olhei para o Scania, atravessado na linha, e entendi. O trem ia bater no caminhão primeiro. A batida ia fazer ele descarrilar, ou frear, ou pelo menos diminuir. Mas os meninos ainda estariam amarrados. Precisava de algo para cortar, algo afiado. Canivete, gritei. Faca, tesoura, qualquer coisa. Não tenho. Andréia chorava. Ele pegou tudo. Meus olhos varreram o chão. Pedras, terra, nada. Olhei para o Scania. Macaco hidráulico, era o que eu tinha. Corri até o caminhão, abri o compartimento lateral, peguei o macaco. Pesado, velho, mas de ferro. Corri de volta, 200 metros. O apito não parava mais. Era um grito contínuo, agudo, desesperado. O maquinista tinha visto. Estava tentando frear, mas trem não freia fácil. Trem não freia rápido. Ajoelhei de novo. Posicionei a ponta do macaco debaixo da corda. Fiz força. A corda era grossa, de varal, daquelas que aguentam peso. Fiz força de novo. O macaco escorregou. Acertou minha mão. Senti a dor explodir nos dedos. Não importava. De novo, a corda começou a se partir, fio por fio. Vai! Andréia gritava. Vai, vai! 150 metros. O chão tremia tanto que eu mal conseguia me equilibrar. O som era ensurdecedor. Apito, freios chiando, metal contra metal. A primeira corda se rompeu. A mãozinha direita do primeiro menino se soltou. Tira ele! Gritei para Andréia. Tira ele agora! Ela puxou o filho pelos ombros, mas ele ainda estava preso pelos pés. Coloquei o macaco na corda dos pés. Força! 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 A corda arrebentou. Corre! Andréia pegou o menino no colo e correu. Correu tropeçando, caindo, levantando. O menino agarrado nela, feito bicho assustado. 100 metros. O segundo menino berrava. Berrava tanto que a voz rachava. As duas mãozinhas ainda presas. Os dois pezinhos ainda presos. Posicionei o macaco de novo, mas minhas mãos tremiam demais agora. O ferro do trilho vibrava tão forte que subia pelos meus braços, pelo meu corpo inteiro. Olhei para a locomotiva. Preta, gigante, vindo feito cometa de ferro. 70 metros. Roberto! A voz de Andréia rasgou meu nome no ar. Deixa ele! Corre! Não! Não ia deixar. Não de novo. Enfiei o macaco debaixo da corda. Fiz força com tudo. Músculos, ossos, alma. A corda começou a ceder. 50 metros. A mãozinha direita se soltou. 40 metros. Mudei o macaco para outra mão. Força. A corda se rompeu. Mãozinha esquerda livre. 30 metros. Os pés. Precisava soltar os pés. Mas o macaco escorregou das minhas mãos suadas. Caiu na terra. 20 metros. Peguei com as mãos, as duas mãos. Enfiei os dedos debaixo da corda. Puxei. Arranquei. Rasguei. Senti a pele dos dedos se abrindo. Senti o sangue escorrer quente. A corda começou a se partir. 15 metros. 10. A corda arrebentou. Peguei o menino nos braços. Pesava nada. Era só osso, pele, medo. Me virei. Corri. 5 metros. 3. 2. Me joguei para o lado. O trem acertou o Scania. O som foi o fim do mundo. Metal se retorcendo. Vidro explodindo. Ferro contra ferro numa violência que sacudiu a terra inteira. O caminhão foi jogado para frente feito brinquedo. Rodou. Tombou. Explodiu em pedaços de lataria, vidro, pneus. Eu e o menino rolamos na terra. Ele gritava, eu gritava, o mundo girava. Quando parei de rolar, meu rosto estava na poeira. Sangue na boca. Dor em todo lugar. Mas o menino estava vivo. Vivo. Chorando feito louco no meu peito, mas vivo. Olhei para trás. O trem tinha conseguido frear. Não tinha descarrilado, mas tinha parado. A locomotiva fumegando, chiando, gemendo. Os vagões batendo uns nos outros numa reação em cadeia que parecia não terminar nunca. E no meio da poeira, dos destroços do meu Scania espalhados pelo chão, Andréia corria na minha direção.
Ela se jogou de joelhos ao meu lado, arrancou o filho dos meus braços, abraçou os dois meninos ao mesmo tempo. Chorava. Eles choravam. Todos choravam. Obrigada, ela sussurrava entre soluços. Obrigada, obrigada. Tentei me levantar. Minhas pernas tremiam. Meus braços não respondiam direito. Tinha sangue escorrendo da testa. Tinha dor em lugares que eu nem sabia que existiam. Mas estávamos vivos, todos vivos. Foi quando ouvi a voz. Seus filhos da puta, o homem. Ele tinha se levantado, cambaleava em direção a nós. O revólver na mão de novo. Não sei onde ele tinha pegado, não importava. Ele vinha e apontava a arma direto para a cabeça de Andreia. Você achou que ia se safar? Ele gritava, espuma saindo da boca. Achou. Andreia abraçou os filhos mais forte, os protegeu com o próprio corpo. Eu tentei me levantar. Não consegui. As pernas não respondiam. O homem parou a 3 metros de nós. A arma tremia na mão dele. Os olhos vermelhos, vidrados, loucos. Eu vou matar vocês 3, ele disse. E depois vou matar esse velho intrometido e vou dormir tranquilo essa noite. Ele engatilhou a arma. Foi quando ouvi o som. Freios, vários freios. Olhei para a estrada. 3 caminhões tinham parado. Scania, Mercedes, Volvo. As portas se abriram e desceram os homens. Zé da Bahia, barrigudo, baixinho, mas com olhar de quem já viu de tudo. João do Pará. Alto, magro, tatuagens nos braços. Benedito de Rondônia. Negro, careca, ombros largos de quem carrega peso a vida inteira. Eles caminhavam devagar, firmes. 3 caminhoneiros que tinham ouvido a confusão pelo rádio. 3 irmãos da estrada. Larga a arma, disse Zé da Bahia, voz calma, mas dura. Larga agora! O homem virou o revólver para eles. Fica longe, ou eu atiro. João do Pará deu mais um passo. Você não vai atirar em ninguém. Eu atiro sim. Então atira. Silêncio. O homem tremia, suava, a arma balançava. Benedito deu outro passo, Zé deu outro, João deu outro, cercando. Para! O homem gritou. Eu mato todo mundo aqui. Não mata não, disse Benedito, voz baixa. Calma, porque você é covarde. Covarde que amarra a criança em trilho. Covarde que bate em mulher. Covarde que só é valente com arma na mão. Eu não sou covarde. É sim. O homem virou a arma para Benedito e atirou. O estampido rasgou o ar. Mas Benedito já tinha se movido. E João tinha se jogado por trás. O revólver voou da mão do homem. Ele gritou, caiu. João segurou ele no chão, joelho nas costas. Zé pegou a arma, destravou, tirou as balas, jogou tudo longe. Acabou, ele disse. O homem chorava agora. Chorava feito criança, gritava, esperneava. Mas estava preso. Estava acabado. Zé da Bahia veio até mim. Me ajudou a sentar. Tá inteiro, irmão? Acho que sim, respondi voz fraca. Ele olhou para o Scania destruído. Mas seu caminhão não tá. Eu ri. Doeu. Mas eu ri. Ele morreu em boa causa. João amarrou o homem com corda, a mesma corda que tinha amarrado os meninos. Benedito pegou o celular, ligou para a polícia, deu a localização. Andreia ainda abraçava os filhos. Os 3 tremendo, chorando baixinho, agarrados uns nos outros. Eu me arrastei até eles. Vocês estão bem? Ela olhou para mim. Olhos vermelhos, rosto sujo, mas com algo diferente agora. Esperança. A gente está vivo, ela sussurrou. Graças a você. Não, eu disse. Graças a nós. Os meninos me olharam. Olhos azuis ainda molhados de lágrima, mas não tinham mais medo. Tinham curiosidade, admiração. Um deles esticou a mãozinha pequena. Tocou meu rosto sujo de sangue e terra. Obrigado, moço, ele disse com voz fininha. E eu chorei. Pela primeira vez em 7 anos, desde que Júlia morreu, eu chorei. Chorei porque tinha salvado 2 vidas. Porque não tinha chegado tarde. Porque dessa vez eu tinha parado. O sol subia no céu de Goiás.
O calor aumentava. O trem chiava, parando completamente. As sirenes da polícia começavam a ecoar ao longe, e ali, naquele chão de terra vermelha, cercado de destroços e dor, eu entendi uma coisa. A estrada não era minha prisão, era meu caminho de volta para a vida. Capítulo 4. A verdade que queima. A polícia chegou 20 minutos depois. 2 viaturas levantando poeira na estrada, sirenes cortando o silêncio quente da manhã. Desceram 4 policiais, 2 militares, 2 civis. Rostos cansados de quem trabalha demais e ganha de menos. O sargento era um homem de uns 40 anos, bigode grosso, barriga de cerveja. Olhou para a cena como quem já viu coisa demais na vida para se impressionar. O Scania destruído, os trilhos, o homem amarrado no chão, Andréia abraçada aos filhos, eu sentado na terra, ainda sangrando. Alguém quer me explicar que inferno aconteceu aqui? Ele perguntou. Zé da Bahia deu um passo à frente. Esse homem aí, apontou para o sujeito amarrado, tentou matar a ex-mulher e os 2 filhos. Amarrou as crianças nos trilhos. Ia deixar o trem passar por cima. O sargento olhou para o homem. Depois para os meninos. Depois para mim. E você? Perguntou. Eu só... Minha voz saiu rouca. Eu só parei. Parou e destruiu um caminhão, impediu um trem e quase morreu no processo? É, basicamente isso. Ele balançou a cabeça. Não dava para saber se era admiração ou desaprovação. Vou precisar de depoimento de todo mundo. Mas primeiro vamos cuidar desse aí. Os policiais levantaram o homem do chão. Ele não resistiu. Só chorava. Chorava e murmurava coisas sem sentido. Alguma coisa sobre traição, sobre honra, sobre justiça. Palavras vazias de um homem vazio. Colocaram ele na viatura. As algemas brilhavam sob o sol. Andréia ainda tremia. Os meninos grudados nela, um de cada lado, rostinhos escondidos no peito da mãe. Ela os embalava devagar, cantarolando baixinho uma música que eu não conhecia. Talvez uma canção de ninar. Talvez apenas um som para acalmar. O sargento se aproximou dela com cuidado, como se ela fosse um animal ferido que podia se assustar a qualquer momento. Senhora, preciso que a senhora me conte o que aconteceu. Pode fazer isso? Ela olhou para ele. Os olhos ainda vermelhos, mas agora havia algo mais. Raiva. Raiva antiga, profunda, guardada. Pode, ela disse, voz fraca, mas firme. Eu vou contar tudo. Levaram ela até a viatura. Ela sentou no banco de trás, os meninos ainda grudados. Um policial trouxe água. Ela bebeu devagar, as mãos tremendo ao segurar a garrafa, e começou a falar. Meu nome é Andréia Cardoso. Tenho 29 anos. Morava em Goiás Velho. Esses são meus filhos, Pedro e Paulo. Têm 5 anos. São gêmeos. Ela parou. Respirou fundo. Continuou. O pai deles é aquele homem ali, Diego Ferreira. A gente morou junto durante 7 anos. Nunca casamos oficialmente, mas vivemos como casados. Sua voz tremeu. Ela olhou para os filhos, acariciou os cabelos loiros. No começo, ele era diferente, bonito, charmoso. Dizia que me amava, que ia cuidar de mim para sempre. Eu acreditei. Eu era nova, boba. Achei que tinha encontrado o homem da minha vida. O sargento anotava tudo num bloquinho velho. Mas ele mudou? Perguntou. Ele sempre foi assim, Andréia respondeu, amarga. Eu que não quis ver. Ele bebia. Sempre bebeu. Mas no começo era só nos finais de semana. Depois virou todo dia. E quando bebia, ficava diferente. Ela fechou os olhos, como se estivesse vendo algo que doía demais para olhar. Ele me batia. Não sempre, mas quando batia, batia de verdade. Depois pedia desculpa, chorava, dizia que ia mudar, e eu acreditava, sempre acreditava. Por quê? Porque eu achava que era minha culpa, que se eu fosse melhor esposa, melhor mulher, ele não ia precisar beber, não ia precisar me bater. Ouvi isso e senti o estômago revirar.
Quantas mulheres eu já tinha visto na estrada com essa mesma história. Quantas vezes eu tinha fingido não ver os hematomas, os olhos inchados, as mentiras sobre quedas e tropeços. Quando descobri que estava grávida, Andréia continuou, eu achei que as coisas iam melhorar. Achei que ele ia mudar por causa dos bebês, mas piorou, muito pior. Ela abraçou os filhos mais forte. Ele dizia que os filhos não eram dele, que eu tinha traído ele. Não importava quantas vezes eu jurasse que não, ele não acreditava. Ficou obcecado com isso. Dizia que ia fazer teste de DNA, que ia provar que eu era uma vadia, que ia me expor para todo mundo. E fez o teste? Perguntou o policial. Andréia balançou a cabeça. Não, porque no fundo ele sabia que os filhos eram dele. Os meninos têm os olhos dele, o formato do rosto dele. Qualquer um vê. Mas ele não queria ver, porque se admitisse que eram filhos dele, teria que admitir que o problema era ele. E homem como ele nunca admite. Ela limpou uma lágrima que escorria. Quando os meninos nasceram, as coisas ficaram insuportáveis. Ele não ajudava em nada, não trocava fralda, não dava banho, não acordava de madrugada. Mas reclamava do choro, do barulho, da bagunça. Dizia que eu era uma mãe ruim, que estava criando as crianças errado, e continuava bebendo cada vez mais. O sol subia no céu, o calor aumentava. Eu sentia a garganta seca, mas não conseguia me mover. Precisava ouvir, precisava entender. 2 semanas atrás, Andréia continuou, voz mais firme agora, eu tomei uma decisão. Eu ia sair de casa, ia pegar os meninos e sumir. Não importava para onde. Qualquer lugar era melhor do que ali. Você contou para ele? Não. Eu sabia que se contasse, ele ia me matar. Então esperei ele sair para beber. Arrumei 2 sacolas com roupa, alguns brinquedos dos meninos, os documentos. E saí. Para onde você ia? Teresina. Minha irmã mora lá. Ela sempre me disse que podia contar com ela. Então peguei o carro dele, ela apontou para o Gol destruído, e fugi, de madrugada, enquanto ele roncava bêbado no sofá. Ela respirou fundo, a parte mais difícil estava vindo. Mas ele acordou, não sei como, mas acordou, e percebeu que a gente tinha sumido. Pegou um táxi e veio atrás. Conhecia a estrada, sabia que eu ia para Teresina. Era o único lugar que eu tinha. Ele te alcançou? Sim, na altura do entroncamento. O carro começou a ferver. Parei no acostamento e ele chegou logo depois. Não sei como ele sabia exatamente onde eu estava. Talvez tenha me seguido a madrugada inteira. Talvez só sorte. Sorte dele. Azar meu. Ela olhou para a linha do trem, para os trilhos que quase tinham matado seus filhos. Ele desceu do táxi com a arma, mandou o taxista ir embora. O homem nem questionou, só saiu. E Diego me arrastou até aqui. Arrastou os meninos também. E disse que ia me ensinar uma lição. A voz dela quebrou. Ela soluçou, mas continuou. Ele disse que se eu queria tanto sair de casa, levar seus filhos embora, então não ia ter filhos para levar. Disse que ia fazer eu ver eles morrerem. Disse que ia fazer eu ser a responsável. Me deu a corda. Mandou eu amarrar eles nos trilhos. Disse que se eu não amarrasse, ele matava os 3 na hora, com um tiro em cada um. Os meninos começaram a chorar baixinho de novo. Andréia os embalou. Eu tentei resistir, juro que tentei. Mas ele botou a arma na cabeça do Pedro e disse, amarra agora ou eu estouro a cabeça dele na tua frente. Ela olhou para mim, olhos cheios de dor, de vergonha, de desespero. Então eu amarrei. Deus me perdoe, mas eu amarrei. Porque eu achei que talvez alguém passasse, talvez o trem não viesse, talvez fosse tudo um blefe dele. Qualquer coisa era melhor do que ver ele atirar neles na minha frente. Você fez o que tinha que fazer, eu disse, minha voz saindo rouca. Mas ninguém aqui te julga. O sargento fechou o bloquinho. Senhora, a senhora vai precisar vir com a gente para a delegacia.
formalizar o depoimento. Mas quero que saiba que esse homem não vai mais chegar perto da senhora ou dos seus filhos. Isso eu garanto. Andréia assentiu, mas havia medo ainda. Medo que não ia sumir tão fácil. E se ele sair? E se... Ele não vai sair, o sargento disse firme. Tentativa de homicídio, 3 vezes, cárcere privado, ameaça com arma, maus tratos. Isso aí dá uns 20 anos fácil. Ele vai apodrecer na cadeia. Ela respirou fundo, como se tivesse ouvido algo que esperava há muito tempo. Obrigada, ela sussurrou. O sargento se virou para mim. E você, senhor? Roberto Silva. Senhor Roberto, o senhor salvou 3 vidas hoje, mas também destruiu propriedade da ferrovia, causou danos materiais significativos e colocou em risco a operação de um trem de carga. Vai ter que responder por isso. Eu ri. Doeu, mas eu ri. Tudo bem. Vale cada centavo. Ele quase sorriu. O senhor vai precisar ir para a delegacia também, mas não como suspeito, como testemunha. E possivelmente como herói, embora a gente não use oficialmente essa palavra. Não sou herói, eu disse. Só sou um caminhoneiro que parou. Talvez seja a mesma coisa. Zé da Bahia se aproximou. E o Scania dele, sargento? Tá destruído. O homem perdeu o ganha-pão. O sargento olhou para os destroços do caminhão. Metal retorcido, vidro quebrado, pneus estourados. Não tinha conserto. Era perda total. Isso vai ter que ser resolvido com seguro, e talvez com a ferrovia, já que tecnicamente ele impediu um acidente maior. Eu não tenho seguro completo, eu disse. Só o básico. Isso aí não cobre. Silêncio. Zé, João e Benedito se entreolharam. A gente faz uma vaquinha, disse Zé. Entre os caminhoneiros. Tem muita gente na estrada que ia ajudar. Não precisa... Precisa sim. Cortou João. Você fez o que qualquer um de nós deveria ter feito. Agora a gente faz nossa parte. Senti um nó na garganta. Obrigado, irmãos. Benedito pôs a mão no meu ombro. A estrada cuida dos seus. A ambulância chegou logo depois. Paramédicos desceram, avaliaram a situação. Andréia e os meninos foram examinados. Arranhões, hematomas, traumas psicológicos, mas nada grave fisicamente. Iam precisar de acompanhamento, terapia, tempo, mas iam sobreviver. Eu também fui examinado. Cortes na testa, nos dedos, possível costela quebrada, contusões generalizadas. Me ofereceram ir para o hospital. Recusei. Não era nada que um tempo e um analgésico não resolvessem. Quando estavam prestes a levar Andréia e os meninos para a delegacia, ela se soltou do paramédico e veio até mim. Olhou nos meus olhos. Olhos castanhos, cansados, mas com uma chama nova. Uma chama de quem tinha sobrevivido ao inferno e saído do outro lado. Eu não sei como te agradecer, ela disse. Não precisa agradecer. Só... Eu hesitei. Só cuida deles. E de você. Vocês merecem uma vida boa. Ela abraçou à minha frente, forte, por um longo tempo. Você salvou minha família. Ela sussurrou no meu ouvido. Você nos deu uma segunda chance. Eu nunca vou esquecer. Quando ela se afastou, os meninos vieram também. Pedro e Paulo. Aqueles rostinhos pequenos, agora um pouco mais calmos. Tchau, moço, disse um deles. Tchau, caminhoneiro, disse o outro. Eu me ajoelhei, ignorando a dor nas costelas. Vocês são meninos fortes, eu disse. Muito fortes, e vão crescer e ser homens bons. Homens de verdade, não como aquele ali. Eles assentiram e me abraçaram. 2 abraços pequenos, frágeis, mas cheios de significado. Quando soltaram, senti algo molhado no rosto. Lágrimas. Minhas lágrimas. Andréia foi levada para a viatura junto com os filhos. Acenou pela janela. Eu acenei de volta e vi eles sumirem na estrada, levantando poeira vermelha. Fiquei ali, parado, olhando para o Scania destruído. 27 anos de trabalho, transformado em sucata num instante. Mas valeu.
Valeu cada pedaço de metal retorcido, porque pela primeira vez em 7 anos, desde que Júlia morreu, eu tinha feito a diferença. Eu tinha parado. E 2 vidas foram salvas por causa disso. Zé da Bahia se aproximou, ofereceu um cigarro. Aceitei. Fumamos em silêncio, olhando o sol subir completamente no céu de Goiás. E agora? Ele perguntou. O que você vai fazer? Olhei para a estrada, para aquele asfalto cinza que se estendia até o horizonte. Não sei, respondi. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu quero descobrir. Capítulo 5. O Posto dos Esquecidos. A delegacia ficava em Goiás Velho, a 15 quilômetros dali. Zé da Bahia me ofereceu carona no Scania dele. Aceitei. Não tinha muita escolha. Meu caminhão era história. Subimos na cabine. Cheirava a café velho e cigarro. Cheiro de estrada. Cheiro de casa. Você é louco, sabia? Zé disse enquanto ligava o motor. Jogar o caminhão na frente do trem. Que ideia maluca foi essa? A única que eu tive. Ele balançou a cabeça, mas sorriu. Louco, mas louco do tipo certo. Rodamos em silêncio por uns minutos. A estrada estava vazia de novo. Como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo não tivesse quase acabado para 3 pessoas naquela manhã. Você tem família, Roberto? Zé perguntou de repente. A pergunta me pegou desprevenido. Tive, respondi. 2 ex-mulheres. 2 filhos que mal me conhecem. E uma filha que não está mais aqui. Sinto muito. Eu também. Ele não perguntou mais nada. Caminhoneiro sabe quando não insistir. Chegamos na delegacia 20 minutos depois. Um prédio velho, pintura descascada, ar-condicionado quebrado. Dentro, o calor era pior que na rua. Ventiladores de teto giravam devagar, só empurrando ar quente de um lado para o outro. Andréia estava sentada numa cadeira de plástico, os meninos dormindo no colo dela, exaustos. O corpo deles não aguentava mais. Dormiram mesmo com todo o barulho, todas as vozes, todo o movimento. Ela olhou para mim quando entrei. Tentou sorrir, não conseguiu direito. Mas o esforço já significava alguma coisa. Passei as próximas 3 horas dando depoimento. Contei tudo. Desde o momento que vi o Gol quebrado até o Scania ser destruído. O delegado, um homem de uns 50 anos com cara de quem não dormia direito há semanas, anotava tudo com uma paciência impressionante. O senhor entende que destruiu propriedade da ferrovia? Ele perguntou em algum momento. Entendo. E que tecnicamente impediu a operação de um trem de carga, causando prejuízo financeiro? Entendo. E que poderia ter morrido? Também entendo. Ele me olhou por cima dos óculos. E faria de novo? Não hesitei. Sem pensar 2 vezes. Ele suspirou. Fechou a caneta. Encostou na cadeira. O senhor é um homem de sorte, senhor Roberto. Conversei com o pessoal da ferrovia. O maquinista confirmou que se o caminhão não estivesse lá, ele não teria visto as crianças a tempo. Teria passado por cima. Então, tecnicamente, o senhor impediu uma tragédia maior. Eles não vão processar, vão até dar um documento para ajudar com o seguro. Senti um alívio que não esperava. E o homem, Diego, vai responder por tentativa de homicídio qualificado. 3 vezes, cárcere privado, maus tratos, ameaça com arma de fogo, violência doméstica. Ele fez uma pausa. Ele não vai sair tão cedo, e quando sair vai ser velho demais para ser ameaça. Tomara. O delegado se levantou, estendeu a mão. O senhor fez uma coisa boa hoje. Uma coisa que muita gente não teria coragem de fazer. Fico feliz que ainda existem homens como o senhor. Apertei a mão dele, firme. Só fiz o que era certo. Exatamente. E hoje em dia isso é raro. Saí da sala. Andréia ainda estava na cadeira, mas agora só um dos meninos dormia no colo. O outro estava acordado, olhando para o teto com aqueles olhos azuis enormes. Me sentei ao lado dela. Como você tá? Cansada, ela respondeu, mas aliviada. Pela primeira vez em anos, eu me sinto aliviada. E agora, o que você vai fazer?
Ela olhou para os filhos. Vou para Teresina. Minha irmã mora lá. Ela disse que posso ficar quanto tempo precisar. Vou procurar trabalho, colocar os meninos numa escola, tentar recomeçar. Você vai conseguir. Você acha? Tenho certeza. Você é forte, Andréia, mais forte do que imagina. Ela segurou minha mão. A dela era pequena, fria, trêmula. Obrigada, Roberto, por tudo, por parar, por não desistir, por me dar uma chance de ser mãe de verdade, sem medo. Engoli seco. Cuida deles. E de você. É tudo que eu peço. Vou cuidar. Juro. Zé da Bahia apareceu na porta. Roberto, a gente vai levar ela até o posto da divisa. Tem um ônibus que passa para Teresina daqui a umas 2 horas. Os meninos da estrada fizeram uma vaquinha. Juntou para passagem e uns trocados. Andréia arregalou os olhos. Vocês não precisavam... A estrada cuida dos seus, Zé repetiu. Saímos da delegacia. O sol já estava alto, queimando. 12:00 passado. O dia tinha começado às 6 horas, mas parecia uma vida inteira. Subimos no caminhão de Zé. Andréia e os meninos no banco de trás, improvisado com uns cobertores. Eu na frente. João do Pará e Benedito de Rondônia seguiam atrás nos caminhões deles. Uma pequena comitiva, uma família da estrada. O posto da divisa ficava a 40 minutos dali. Era um daqueles postos velhos, de beira de estrada, que vivia mais de caminhoneiro do que de turista. Tinha bomba de combustível, uma lanchonete com comida caseira, banheiros razoavelmente limpos e um espaço com mesas de plástico debaixo de uma cobertura de zinco. Quando chegamos, já tinha uns 5 caminhões parados. Palavra se espalha rápido na estrada. Todo mundo já sabia o que tinha acontecido. Descemos. Os outros caminhoneiros vieram cumprimentar. Apertaram minha mão, bateram nas minhas costas, chamaram de louco, de herói, de maluco. Tudo ao mesmo tempo. Rapaz, jogaram o caminhão na frente do trem, disse um deles, um goiano de uns 40 anos. Você é doido ou o quê? Um pouco dos dois, respondi. Riram, mas era riso de respeito. A dona do posto, uma senhora chamada Célia, baixinha, gorda, de avental florido, veio com 2 pratos cheios. Arroz, feijão, bife, batata frita, salada. Come, meu filho, ela disse, empurrando o prato na minha mão. Você deve estar fraco. E você também, moça. Deu o outro prato para Andréia. E para os meninos eu trouxe suco e pão com manteiga. Coisas leves. Eu não tenho dinheiro. Andréia começou. Quem falou em dinheiro? Célia cortou. Aqui a gente ajuda quem precisa. Come. Depois a gente conversa. Andréia quase chorou de novo. Mas comeu. Os meninos comeram também. Devagar, com fome antiga, de quem não comia direito há dias. Eu comi também. Estava delicioso, não porque a comida fosse excepcional, mas porque era feita com cuidado, com carinho. Comida que aquece mais do que o estômago. Enquanto comíamos, os caminhoneiros se reuniram. Zé falou com eles. Explicou a situação. O Scania destruído, eu sem trabalho, sem grana, sem caminhão. Vamos fazer uma vaquinha maior, disse João do Pará. Não só para a passagem dela, para ele também. Para ajudar ele a se reerguer. Eu entro com 200, disse um. Eu com 300, disse outro. Eu não posso muito, mas 50 eu dou, disse um terceiro. Gente, não precisa... Eu tentei protestar. Cala a boca e aceita, disse Benedito. Você fez sua parte. Agora deixa a gente fazer a nossa. Não consegui discutir. Não tinha argumento. Não tinha orgulho suficiente para recusar. Em 15 minutos, tinham juntado R$3.200. Dinheiro vivo. Suado. Ganho quilômetro por quilômetro, carga por carga. Zé veio até mim, entregou o maço de notas. Não é muito, não vai comprar caminhão novo, mas dá para você se virar uns tempos. Procurar trabalho de motorista, juntar uma grana, quem sabe alugar um caminhão até conseguir comprar outro. Olhei para o dinheiro, depois para ele, depois para todos os outros. Obrigado, foi tudo o que consegui dizer. Obrigado de verdade.
Obrigado nada. A estrada cuida dos seus. Sempre cuidou. Sempre vai cuidar. Célia trouxe café. Forte, amargo, quente. Tomamos em silêncio, ouvindo o vento bater na cobertura de zinco, o som distante dos caminhões passando na rodovia. Andréia estava sentada numa mesa com os meninos. Eles já tinham comido, tomado banho no banheiro do posto, vestido roupas limpas que Célia tinha arranjado, sabe-se lá de onde. Pareciam outras crianças, ainda assustadas, ainda frágeis, mas vivas. Fui até eles. Posso sentar? Claro. Me sentei. Os meninos me olharam. Pedro e Paulo. Gêmeos idênticos, mas com personalidades diferentes. Dava para ver agora, com calma. Um era mais quieto, observador. O outro mais falante, curioso. Vocês estão melhor? Perguntei. O falante assentiu. A tia deu comida gostosa e banho quentinho. Que bom. Moço, o quieto começou hesitante. A gente vai ver o papai de novo? Silêncio. Andréia gelou. Não sabia o que responder. Eu me abaixei, ficando na altura deles. O papai de vocês, ele fez uma coisa muito ruim, muito errada. E quando alguém faz coisa errada, precisa pagar. Então, ele vai ficar longe por um tempo longo. Por que ele quis machucar a gente? Perguntou o outro, olhos marejados. Como explicar maldade para uma criança? Como explicar que às vezes as pessoas que deveriam proteger são as que mais machucam? Às vezes, eu comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes, as pessoas ficam doentes, não no corpo, na cabeça, no coração. E quando ficam doentes assim, fazem coisas ruins. Não porque querem, mas porque a doença faz eles agirem errado. E ele vai sarar? Perguntou o falante. Eu não sei, respondi honesto. Mas enquanto isso, vocês vão ficar com a mamãe, e ela vai cuidar de vocês. E ninguém vai machucar vocês de novo. Eu prometo. Você promete mesmo? Perguntou o quieto. Prometo. Eles se entreolharam. Depois olharam para a mãe. Ela estava chorando baixinho, mas acenando, confirmando. Tá bom, disse o falante. A gente acredita. Eles me abraçaram de novo. E eu deixei aquele abraço durar quanto eles precisassem. 2 horas depois o ônibus chegou. Velho, barulhento, mas funcionava. Ia direto para Teresina. 12 horas de viagem. Andréia colocou os meninos dentro primeiro, depois voltou até mim. Eu não sei como te pagar. Não precisa pagar, só... Eu hesitei. Só seja feliz. Vocês 3, sejam felizes. É o único pagamento que eu quero. Ela abraçou forte. Mais forte do que eu esperava para alguém tão frágil. Se um dia você passar por Teresina, procura a família Cardoso. Qualquer um lá sabe. Minha irmã é parteira, conhecida na cidade. Você sempre vai ter um lugar para ficar. Sempre. Vou lembrar. Ela entrou no ônibus. Os meninos acenaram pela janela. Acenei de volta. O ônibus ligou, roncou e saiu levantando poeira na estrada. Fiquei ali vendo ele sumir no horizonte, sentindo um vazio estranho. Não ruim, só diferente. Zé se aproximou. E você, o que vai fazer agora? Olhei para a estrada. Para aquele asfalto infinito, para aquele céu azul sem fim. Vou ficar aqui uns dias, pensar, planejar, ver o que faço da vida. Pode ficar na casa da Célia. Ela tem uns quartos que aluga para os caminhoneiros. Barato, limpo. Ela já ofereceu. Vou aceitar então. Ele bateu no meu ombro. Você fez uma coisa grande hoje, Roberto. Não esquece disso. Não importa o que aconteça daqui para frente. Você salvou 3 vidas. Isso ninguém tira de você. Obrigado, irmão. A gente se vê na estrada. Ele subiu no caminhão. João e Benedito também. Um a um, os caminhões foram saindo. Buzinaram ao passar por mim. Adeus. Até logo. Boa sorte. E eu fiquei sozinho no posto. Só eu, Célia e o calor do meio-dia. Ela veio até mim, limpando as mãos no avental. Vem, te mostro o quarto. Você precisa descansar. Hoje foi um dia longo.
Foi. Segui ela até os fundos do posto. Um corredor com 4 portas. Ela abriu a primeira. Um quarto simples. Cama de solteiro, guarda-roupa velho, ventilador de teto, uma janela que dava para a estrada. Não é muito, ela disse, mas é limpo. E você pode ficar quanto tempo precisar, sem pressa. Obrigado, dona Célia. Obrigado nada. Você fez uma coisa que a maioria não faria. Merece um lugar para descansar. Ela fechou a porta. Fiquei sozinho. Sentei na cama. Ela rangeu, mas era confortável. Olhei para a janela, para a estrada lá fora. Caminhões passando, pessoas indo e vindo. A vida continuando. E pela primeira vez em 7 anos, eu não senti vontade de dirigir. Não senti vontade de fugir, senti vontade de ficar. Deitei na cama, fechei os olhos e dormi. Dormi sem sonhar com Júlia morta. Dormi sem ver o rosto dela me acusando de não ter estado lá. Dormi em paz. Capítulo 6. O peso da quietude. Acordei quando o sol já estava descendo. A luz laranja entrava pela janela, pintando o quarto com tons de fim de tarde. Levei um segundo para lembrar onde estava, o posto da divisa. O quarto de Célia, longe do meu Scania, longe da estrada, longe da vida que eu conhecia. Sentei na cama, o corpo doía, cada músculo reclamava, as costelas latejavam, os dedos enfaixados pulsavam, mas era uma dor estranha, não ruim. Era a dor de quem tinha usado o corpo para alguma coisa que importava. Me levantei devagar, fui até a janela. Lá fora, o posto estava mais vazio agora, só 2 caminhões parados, um Volvo branco e um Mercedes azul. Os motoristas conversavam na lanchonete tomando café, fumando. A vida normal da estrada, como se nada tivesse acontecido. Mas tinha acontecido. 2 crianças tinham quase morrido. Uma mulher tinha sido libertada do inferno. Um homem tinha perdido tudo o que tinha, incluindo o caminhão que era seu ganha-pão. E esse homem era eu. Respirei fundo. O ar quente entrou nos pulmões. Cheiro de terra, de diesel, de comida sendo feita na cozinha do posto. Cheiros familiares. Cheiros que sempre significaram movimento, passagem, nunca permanência. Mas agora eu não sabia mais. Vesti a camisa que tinha tirado antes de dormir. Estava suja, rasgada, manchada de sangue. Precisava de roupa nova. Precisava de muita coisa. Mas por enquanto era o que tinha. Saí do quarto. O corredor estava quieto. Som de televisão vindo de algum lugar. Novela, parecia. Vozes dramáticas discutindo problemas que pareciam pequenos perto do que eu tinha visto de manhã. Fui até a lanchonete. Célia estava atrás do balcão, cortando cebola. Os olhos vermelhos, não só da cebola. Ela tinha chorado. Mulheres como ela choram pelos outros. Sempre choraram. Acordou, ela disse quando me viu. Dormiu bem? Melhor do que esperava. Comida tá pronta. Fiz arroz com pequi, frango ensopado, farofa. Comida de verdade. Senta ali que eu trago. Não discuti. Sentei numa mesa perto da janela. Dava para ver a estrada. Caminhões passando. Carros, motos, vidas em movimento. Célia trouxe o prato. Fumegante. Cheiroso. Meu estômago roncou. Não lembrava de ter comido de manhã, embora ela tivesse oferecido. Estava nervoso demais. Agora a fome batia com força. Comi devagar. Cada garfada era uma bênção. O pequi tinha aquele gosto forte característico, que ou você ama ou odeia. Eu sempre amei. Me lembrava do interior, da infância, de quando as coisas eram simples. Tá bom? Célia perguntou. Maravilhoso. Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Passou gente aqui de tarde perguntando de você. Jornalista. Queria fazer entrevista, tirar foto, essas coisas. Fiz cara feia. O que você disse? Que você estava descansando, que não podia ser incomodado. Eles insistiram, mas eu botei para correr. Jornalista não entra aqui quando eu não quero. Obrigado. De nada. Você não precisa disso agora. Você precisa de paz. Paz.
Palavra estranha. Não tinha paz há anos, desde que Júlia morreu. Talvez desde antes. Talvez nunca tive. Dona Célia. Bem, comecei. Posso te fazer uma pergunta? Pode. A senhora já perdeu alguém? Ela parou de cortar cebola. Ficou quieta por um momento. Depois voltou a cortar mais devagar. Perdi. Meu marido. Faz 12 anos. Infarto. Caiu aqui mesmo, atrás do balcão. Morreu antes da ambulância chegar. Sinto muito. Eu também senti. Durante muito tempo, chorei tanto que achei que ia secar por dentro. Mas a vida continua, né? O posto continuou aberto. Os caminhoneiros continuaram passando. E eu aprendi que a gente pode carregar a dor e ainda assim seguir em frente. Ela me olhou, olhos fundos, cansados, mas sábios. Você perdeu alguém também, né? Engoli seco. Minha filha, faz 7 anos. Como? Leucemia. Ela tinha 15 anos. Célia soltou a faca. Veio até minha mesa, sentou na frente. E você se culpa? Não era pergunta. Era afirmação. Eu estava na estrada quando ela morreu. Sempre estava na estrada. Quando voltei, era tarde demais. E você acha que se estivesse lá, teria mudado alguma coisa? Não sei. Talvez ela tivesse lutado mais se eu estivesse segurando a mão dela. Talvez nada. Célia cortou, firme. Doença não escolhe quem está segurando a mão de ninguém. Doença vem e leva, e a gente fica aqui se culpando por coisas que não podia controlar. Mas eu podia ter estado lá, podia ter recusado a viagem, Podia, mas não foi. E agora, vai passar o resto da vida se punindo. Vai jogar fora todas as outras vidas que você pode salvar porque não conseguiu salvar uma. As palavras bateram como soco. Hoje você salvou 3 pessoas. Ela continuou. 3. Uma mãe e 2 filhos. Eles estão vivos por sua causa, mas você está tão preso no passado que nem consegue ver o presente. Senti os olhos arderem. Eu sei que salvei eles. Eu sei, mas não muda o fato de que eu não salvei minha filha. Não muda mesmo. Nunca vai mudar. Sua filha morreu. E não foi culpa sua, foi culpa da doença, foi culpa do destino, foi culpa de Deus, se você acredita nele, mas não foi sua. Uma lágrima desceu, depois outra. Não tentei segurar. Eu só queria ter dito que amava ela mais vezes, ter ficado mais tempo, ter sido um pai melhor. Célia segurou minha mão. A dela era áspera, calejada, quente. Aposto que sua filha sabia que você amava ela. Aposto que ela te perdoou muito antes de você pensar em se perdoar. E aposto que se ela tivesse visto o que você fez hoje, teria ficado orgulhosa. Solucei. Não consegui segurar. Chorei ali, na mesa de plástico de um posto de beira de estrada, na frente de uma mulher que mal me conhecia, mas que entendia minha dor melhor do que eu mesmo. Célia não disse mais nada. Só ficou ali, segurando minha mão, deixando eu chorar. Chorei pela Júlia, pela menina de cabelo preto e sorriso largo que nunca ia crescer. Pela filha que nunca ia se casar, nunca ia ter filhos, nunca ia envelhecer. Chorei por mim. Pelo homem solitário que vivia fugindo na estrada porque não sabia como viver parado. E chorei de alívio. Porque pela primeira vez alguém tinha me dito que não era minha culpa. E pela primeira vez eu estava começando a acreditar. Quando parei de chorar, o céu lá fora já estava escuro. Noite tinha chegado. As luzes do posto acenderam, iluminando a estrada com um brilho amarelo suave. Obrigado, eu disse, voz rouca. Não tem que agradecer. A gente está aqui para isso, para cuidar uns dos outros. Ela se levantou, voltou para o balcão, voltou a cortar cebola, como se não tivesse acabado de me dar a maior lição da minha vida. Terminei de comer. A comida tinha esfriado um pouco, mas ainda estava boa. Limpei o prato, levei até o balcão. Quer mais? Célia perguntou. Não, obrigado. Tô satisfeito. Então toma um café.
Café bom cura tudo. Ela encheu uma caneca. Café preto, forte, fumegante. Tomei um gole. Queimou a língua, mas era bom. Era vida. Fui até a varanda do posto. Tinha alguns bancos de madeira, velhos e gastos pelo tempo. Sentei num deles. Acendi um cigarro. O último do maço. Precisava comprar mais. Ou talvez não. Talvez fosse hora de parar de vez. A noite estava clara. Estrelas brilhavam no céu. Milhões delas. Sempre me impressionava como o interior tinha mais estrelas que a cidade. Como se Deus distribuísse diferente, dando mais beleza para quem tinha menos de tudo. Ouvi passos atrás de mim. Virei. Era um dos caminhoneiros, o do Volvo branco. Um homem de uns 30 anos, boné para trás, tatuagem no braço. "Posso sentar?" ele perguntou. "À vontade." Ele sentou. Acendeu um cigarro também. Fumamos em silêncio por um tempo. "Você é o cara do trem, né?" ele perguntou finalmente. "Sou." "Caralho, mano, que parada louca. Todo mundo na estrada tá falando de você." "É? É? Dizem que você é herói, dizem que você é maluco. Eu acho que você é os dois." Sorri. Não tinha como discordar. "E você?" perguntei. "Para onde tá indo?" "Recife. Carga de eletrônicos. Deveria ter saído já, mas parei para descansar. Estrada tá me matando. Sei como é." "Você roda há quanto tempo?" 23 anos. Ele assobiou. "Tempo pra caralho. Eu tô há 5 e já tô cansado. Como você aguenta?" "Não sei se aguento. Só vou indo." Ele deu uma tragada longa. "Eu queria parar, sabe? Voltar pra casa, ver minha filha crescer. Minha mulher vive reclamando que eu nunca tô lá. Mas o dinheiro não dá pra eu parar." "Quantos anos sua filha tem?" 3. Chamada Maria Luísa. Linda demais. Parece com a mãe. "Aproveita ela, enquanto dá tempo." Ele me olhou. "Você não aproveitou a sua?" "Não, e me arrependo todos os dias." Silêncio. "Desculpa, cara, não queria." "Tudo bem, é verdade. Eu perdi minha filha porque passei tempo demais na estrada e tempo de menos em casa. Não comete o mesmo erro que eu." Ele ficou quieto. Jogou o cigarro no chão. Pisou. "Sabe de uma coisa? Vou ligar para minha mulher. Vou dizer que quando eu voltar dessa viagem, a gente vai sentar e conversar direito. Vou dar um jeito, não sei como, mas vou dar. Vai, você vai, e sua filha vai te agradecer." Ele se levantou, apertou minha mão. "Valeu, irmão, de verdade. Valeu você." Ele entrou no posto. Ouvi ele pedindo o telefone para Célia. Ouvi ele ligando. Ouvi a voz dele falando baixo, emocionado, prometendo coisas, e me senti bem. Não tinha salvado só 3 vidas naquela manhã. Tinha plantado uma semente pequena, mas que podia crescer. Fiquei ali na varanda até tarde, vendo caminhões passarem, vendo a vida seguir, sentindo o vento quente da noite, ouvindo o som dos grilos, o latido distante de cachorros. E pela primeira vez em 7 anos, eu não senti vontade de estar em nenhum outro lugar. Não senti vontade de fugir. Senti vontade de ficar, de descansar, de pensar, de talvez, só talvez, recomeçar. Célia apareceu na porta. "Vai dormir?" ela perguntou. "Daqui a pouco." "Não fica até muito tarde. Você precisa se recuperar." "Tá bom." Ela foi embora. E eu fiquei, olhando as estrelas, pensando na Júlia, pensando em Andréia e nos gêmeos, pensando no caminhoneiro que tinha acabado de ligar para a família, pensando em como a vida pode mudar num segundo, como uma decisão simples, parar o caminhão, descer, ajudar, pode alterar o destino de tanta gente. Acendi outro cigarro. Não, espera, não tinha outro. Era o último mesmo. Joguei a bituca no chão, pisei e decidi. Ali mesmo, naquele momento, não ia comprar outro maço, ia parar de fumar. Não porque o médico mandou, não porque fazia mal, mas porque era hora de parar de se matar devagar. Era hora de viver, de verdade. Me levantei, entrei no posto, passei pela lanchonete.
Célia tinha ido dormir. Tudo estava quieto, silencioso, em paz. Fui pro quarto, deitei na cama, fechei os olhos e dormi. Dormi e sonhei. Sonhei com a Júlia, mas dessa vez ela não estava morrendo na cama de hospital. Estava viva, saudável, sorrindo e dizendo: "Tô orgulhosa de você, pai." Acordei chorando, mas eram lágrimas boas. Lágrimas de alguém que estava começando a se curar. Capítulo 7. Fantasmas do passado. Os próximos 3 dias passaram devagar. Uma lentidão estranha para quem passou 23 anos acelerando pela vida. Eu acordava tarde, tomava café com Célia, ajudava ela no posto, limpando mesa, lavando prato, abastecendo prateleira. Trabalho simples, trabalho que não exigia pensar demais. À tarde, sentava na varanda, via caminhões passarem, conversava com os motoristas que paravam, ouvia histórias. Contava a minha. Cada vez que contava, ficava mais fácil, menos doloroso, como se ao dividir o peso, ele ficasse mais leve. No terceiro dia, o telefone do posto tocou. Célia atendeu. Falou por alguns minutos. Depois veio até mim. "É para você", ela disse, estendendo o aparelho. Peguei, confuso. "Alô? Roberto." Uma voz feminina, trêmula, familiar. "Andréia?" "Sim, sou eu. Consegui o número do posto com o pessoal da estrada. Espero que não se importe." "Não, claro que não." "Tudo bem com vocês?" "Sim, a gente chegou bem em Teresina. Minha irmã nos recebeu. Tá tudo melhor." "Que bom. E os meninos?" "Bem, ainda assustados. Tem pesadelo algumas noites, mas tô levando num psicólogo infantil. Uma moça muito boa. Ela disse que com tempo e carinho eles vão se recuperar." "Vão sim. Crianças são fortes." Silêncio do outro lado. Depois: "Roberto, eu queria agradecer de novo. Não só por salvar nossas vidas, mas por me dar coragem. Por me mostrar que existem homens bons no mundo. Eu tinha esquecido disso. Senti um nó na garganta. Você não precisa me agradecer. Eu fiz o que qualquer um deveria fazer. Mas não fizeram. Você fez. E eu nunca vou esquecer." "Como tá a situação do Diego?" "Preso. Vai ficar um bom tempo." O advogado dele tentou alegar insanidade temporária, mas não colou. "Ele vai responder por tudo. E eu consegui medida protetiva. Ele não pode chegar perto de mim ou dos meninos. Nunca mais." "Ótimo. E você, como tá?" Eu hesitei. "Eu tô bem. Tô num posto aqui em Goiás. A dona me deu abrigo. Tô tentando pensar no que fazer agora." "E o caminhão?" "Perda total. Mas tudo bem. Era só um caminhão." "Não era só um caminhão. Era seu ganha-pão." "Ganha-pão a gente reconstrói. Vida não." Ela respirou fundo do outro lado. "Você é um homem bom, Roberto. Não esquece disso. E se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me liga. Minha irmã tem telefone fixo aqui. Anota aí." Anotei o número que ela ditou. Prometi ligar se precisasse. Desligamos. Fiquei olhando para o telefone, sentindo algo estranho. Não era alegria, não era tristeza, era conexão. Eu tinha feito diferença na vida deles, e eles tinham feito diferença na minha. Mais tarde, naquele dia, um carro parou no posto, um Corolla prata, limpo, bem cuidado. Desceu um homem de terno, gravata, maleta, cara de advogado ou empresário. Ele veio direto até mim. "Roberto Silva?" "Sou eu." "Meu nome é Maurício Teixeira. Sou advogado da Ferrovia Central do Brasil. Podemos conversar?" Meu estômago apertou. Sabia que essa hora ia chegar. "Pode." Sentamos numa mesa. Ele abriu a maleta. Tirou alguns papéis. "Senhor Roberto, vim aqui para tratar do incidente do dia 15. O senhor está ciente de que destruiu propriedade da ferrovia e causou interrupção temporária do serviço?" "Estou." "Bem," ele ajustou os óculos. "Tecnicamente, poderíamos processar o senhor por danos materiais." O prejuízo foi significativo. Engoli seco. "Eu entendo, mas eu não tinha escolha. Eram 2 crianças. Iam morrer."
Eu sei, e é exatamente por isso que não vamos processar. Pisquei. O quê? Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. O maquinista deu depoimento. Ele disse que só conseguiu ver as crianças porque seu caminhão estava atravessado na linha. Se não estivesse, ele teria passado por cima sem perceber. O senhor, inadvertidamente, evitou uma tragédia maior. Não sabia o que dizer. Além disso, ele continuou, a repercussão do caso foi positiva. Jornais estão falando de você como herói. Nossa assessoria de imprensa sugeriu que a ferrovia se posicione de forma favorável. Então decidimos não só retirar qualquer acusação, como também, ele empurrou um envelope para mim, oferecer uma compensação pelos danos ao seu veículo. Abri o envelope. Era um cheque. 50 mil reais. Meus olhos arregalaram. Isso é... Não cobre o valor total de um caminhão novo, sabemos. Mas é um valor significativo que pode ajudar o senhor a recomeçar. Considere um gesto de boa vontade da empresa. Olhei para o cheque, para o homem, para o cheque de novo. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, só assine aqui confirmando o recebimento. Assinei, mãos tremendo. Ele guardou os papéis, fechou a maleta, se levantou. O senhor fez uma coisa corajosa, senhor Roberto. Espero que esse dinheiro ajude o senhor a seguir em frente. Ele apertou minha mão e foi embora. Fiquei ali segurando o cheque, 50 mil reais, mais os 3.200 da vaquinha dos caminhoneiros. 53.200 reais. Não era fortuna, mas era um recomeço. Célia apareceu. O que foi isso? Mostrei o cheque. Ela arregalou os olhos. Meu Deus do céu! Eles te pagaram? Pagaram. Ela me abraçou, forte, como se fosse minha mãe, ou minha irmã, ou simplesmente alguém que se importava. Você merece, Roberto. Merece muito. Naquela noite, sentei na varanda de novo, mas dessa vez com algo diferente no peito. Esperança. Esperança de que talvez, só talvez, a vida não tivesse acabado quando Júlia morreu. Esperança de que ainda havia tempo para fazer diferença, para viver de verdade, para ser o homem que eu deveria ter sido. Olhei para o céu. As estrelas brilhavam e sussurrei. Obrigado, Júlia. Por onde você estiver, obrigado. O vento soprou suave e eu senti, mesmo sem ver, que ela tinha ouvido. Capítulo 8. O retorno do monstro. Uma semana depois, eu ainda estava no posto. Não por falta de opção. O dinheiro estava no banco. Podia comprar um caminhão usado, voltar para a estrada, retomar a vida de antes. Mas não queria. Pela primeira vez em décadas, eu não queria voltar. Tinha ajudado Célia a reformar o telhado da lanchonete, pintado algumas paredes, consertado a cerca dos fundos. Trabalho braçal. Trabalho que cansava o corpo, mas acalmava a mente. Os caminhoneiros que paravam sempre perguntavam quando eu ia voltar. A estrada sente sua falta, irmão, diziam. Mas eu não sentia falta dela. Não da mesma forma. Sentia falta do movimento, sim, da liberdade, mas não da solidão, não do vazio, não de usar a estrada como fuga. Naquela manhã estava consertando uma cadeira quebrada quando Célia veio correndo, o rosto pálido, as mãos tremendo. Roberto, ela ofegava. Tem um homem lá fora, perguntando por você. Quem? Não sei, mas ele não tem cara boa. Um arrepio subiu minha espinha. Me levantei. Fui até a frente do posto e gelei. Era um homem alto, de uns 40 anos, cabelo raspado, tatuagens no pescoço, roupa suja, e nos olhos aquele brilho que eu conhecia bem, o brilho de quem tinha conta a acertar. Ele sorriu quando me viu, um sorriso sem alegria. Roberto Silva? Sou eu. Meu nome é Marcelo. Marcelo Ferreira. Ele deu um passo na minha direção. Irmão do Diego. Meu sangue congelou. E o que você quer? Conversar, só isso. Conversar sobre o que você fez com meu irmão.
Eu não fiz nada com seu irmão. Só impedi ele de matar a ex-mulher e os filhos. Filhos? Ele cuspiu. Aqueles fedelhos não são filhos dele? Aquela vadia traiu meu irmão. Ela não traiu ninguém. E mesmo que tivesse traído, isso não dava direito a ele de amarrar duas crianças em trilho de trem. Marcelo deu outro passo, mais perto, ameaçador. Você se meteu onde não foi chamado. Destruiu a vida do meu irmão. E agora ele está preso. Vai ficar preso por anos, por sua causa. Não, por causa dele, pelas escolhas que ele fez. Mentira! Marcelo gritou. Alguns caminhoneiros que estavam no posto viraram a cabeça. Você é um herói, né? Salvou a donzela em perigo? Pois saiba que essa donzela é uma víbora. Ela envenenou meu irmão, fez ele virar isso. Seu irmão já era isso muito antes dela. Ela foi vítima, assim como os filhos. Marcelo cerrou os punhos. Vi as veias saltarem no pescoço dele. Você não sabe de nada, velho. Não sabe o que aquela mulher fez. Não sabe como ela manipulou ele. Não sabe... Eu sei o suficiente. Vi ela de joelhos, sangrando, tentando salvar os filhos enquanto seu irmão apontava uma arma. Isso me diz tudo o que preciso saber. Ele avançou, rápido, me empurrou. Caí para trás, batendo nas cadeiras de plástico. A dor explodiu nas costelas ainda machucadas. Você não devia ter se metido, ele berrou em cima de mim. Devia ter seguido seu caminho, Célia gritou. Caminhoneiros vieram correndo. 3 deles seguraram Marcelo, puxaram ele para trás. Ele esperneava, gritava, cuspia. Solta eu! Solta! Vai embora, cara, disse um dos caminhoneiros, um homem grande, forte. Vai embora antes que a gente chame a polícia. Eu não vou a lugar nenhum. Esse velho tem que pagar. Pagar o quê? Outro caminhoneiro questionou. Por salvar 3 vidas, por fazer o certo. O certo? Marcelo riu. Uma risada doente, louca. Vocês não sabem de nada, nada. Ele se soltou, deu um passo para trás, me apontou o dedo. Isso não acaba aqui, velho, não acaba. Meu irmão tem amigos, tem gente que deve favor para ele. E eles vão te encontrar, não importa onde você se esconda. Eu não estou me escondendo. Devia. Ele cuspiu no chão. Porque quando eles vierem não vai ter caminhão para te salvar. Não vai ter nada. Ele virou e foi embora. Entrou num carro velho, um Gol cinza todo amassado. Ligou o motor. Saiu em disparada, levantando poeira. Fiquei ali, ainda no chão, coração disparado. Célia veio até mim. Me ajudou a levantar. Você tá bem? Tô só um pouco machucado. A gente tem que chamar a polícia. Não adianta. Ele não fez nada. Só ameaçou. Ameaça é crime. É, mas não vai dar em nada. Vão soltar ele no mesmo dia. Um dos caminhoneiros, um rapaz chamado Cristiano, se aproximou. Roberto, você precisa ter cuidado. Esse cara tem cara de quem não brinca. Se ele disse que vai mandar gente atrás de você, pode ser verdade. Eu sei. Quer que a gente fique aqui, fazer uma espécie de segurança? Não. Vocês têm que rodar. Tem família esperando. Não vou prender vocês aqui por minha causa. Mas eu vou ficar bem, juro. Eles não pareciam convencidos, mas eram caminhoneiros. Tinham prazo, tinham carga. Não podiam ficar. Um a um, foram embora, mas não antes de deixar números de telefone. Qualquer coisa liga, a gente volta. Quando todos saíram, Célia trancou a porta da frente, coisa que ela nunca fazia durante o dia. Você não vai ficar bem, ela disse. Você sabe disso. Célia, não. Escuta. Eu conheço homem desse tipo. Meu marido tinha um irmão assim, gente rancorosa, gente que não esquece, gente que acha que honra se lava com sangue. O que você quer que eu faça? Que eu fuja? Quero que você seja esperto, que você não subestime a maldade das pessoas. Suspirei. Sentei numa cadeira. A dor nas costelas latejava. Eu passei a vida inteira fugindo, Célia, fugindo da dor, da responsabilidade, de mim mesmo. Não vou fugir de novo.
não de um covarde que ameaça gente por fazer o certo. Isso não é coragem, Roberto. É teimosia. Talvez. Mas é minha teimosia. Ela balançou a cabeça, mas não insistiu. O resto do dia passou tenso. Cada carro que parava, cada pessoa que descia, meu corpo ficava alerta, pronto para correr, para lutar, para algo. Mas nada aconteceu. À noite, Célia insistiu que eu dormisse no quarto dela, no fundo da casa. Tem tranca melhor, ela disse. Não discuti. Sabia que ela não ia dormir se eu não aceitasse. Deitei na cama de hóspedes, mas não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, ouvindo cada som, cada rangido, cada vento, cada cachorro latindo ao longe. Será que Marcelo voltaria? Será que ele realmente mandaria alguém? Ou era só ameaça vazia de homem com o orgulho ferido? Não sabia. E não saber era o pior. Devia ser umas 2 da manhã quando ouvi. Um barulho, lá fora. Vidro quebrando. Me levantei de um pulo. Coração disparado. Saí do quarto devagar. O corredor estava escuro, silencioso. Outro barulho. Algo sendo arrastado. Fui até a janela da cozinha. Olhei para fora e vi 2 homens encapuzados. Um deles com um galão na mão, o outro com um isqueiro. Gasolina. Iam tocar fogo no posto. Meu sangue gelou. Célia! Gritei. Célia, acorda! Corri até o quarto dela. Bati na porta. Tem gente lá fora. Vão tocar fogo. Ela acordou assustada. Abriu a porta. Olhos arregalados. O quê? Pega o telefone. Liga para a polícia. Já. Ela correu para a sala. Pegou o telefone. Discou 190. Eu voltei para a cozinha. Os homens ainda estavam lá. Um deles despejava gasolina na parede externa da lanchonete. O outro vigiava. Não tinha tempo. Se eles tocassem fogo, o posto inteiro ia para os ares. E a gente junto. Olhei em volta, procurando algo. Qualquer coisa. Vi a panela de ferro, grande, pesada. Peguei. Abri a porta da cozinha. Devagar, silencioso. Saí. A noite estava escura. Só a luz fraca do poste iluminava o posto. Os homens estavam de costas, concentrados. Não tinham me visto. Dei um passo. Outro. Mais outro. O chão rangeu. Um deles virou. Tem alguém aqui? Não pensei. Corri. Corri e balancei a panela com tudo. Acertei a cabeça do primeiro. Ele caiu. Duro. O outro veio para cima, mais rápido, mais jovem. Me acertou no estômago. Caí. Sem ar. Ele chutou minhas costelas. A dor explodiu. Gritei. Ele ia chutar de novo quando uma luz forte acendeu, os faróis de um caminhão, e uma voz gritou. Sai dele, filho da puta! O homem hesitou. Virou. Zé da Bahia desceu do Scania, com um pedaço de ferro na mão. Vai! Corre! O homem encapuzado gritou para o parceiro caído. O que estava no chão se levantou, cambaleante. Os dois correram, entraram num carro, fugiram. Zé veio até mim, me ajudou a levantar. Você tá bem? Tô vivo. Eles iam tocar fogo? Iam. Ele olhou para o galão de gasolina caído, para o isqueiro no chão. Filhos da puta! Célia saiu correndo do posto. A polícia vem vindo. Eu liguei. Zé segurou meu ombro. Você não pode ficar aqui, Roberto. Não é seguro. Eles vão voltar. E ir para onde? Comigo. Vou te levar para Bahia. Lá você fica na casa de um primo meu, até as coisas acalmarem. Não. Não vou fugir. Roberto! Célia gritou. Pelo amor de Deus, você quase morreu agora. Para de ser teimoso. Ela tem razão, Zé disse. Isso não é teimosia. É burrice. Você salvou vidas. Agora deixa a gente salvar a sua. Olhei para eles. 2 estranhos que tinham virado família em poucos dias. E percebi. Eles estavam certos. Ficar ali era morrer. E eu não queria morrer. Não agora. Não quando tinha acabado de aprender a viver. Tá bom, eu disse. Eu vou. Célia me abraçou. Forte. Você volta quando for seguro. Sempre vai ter um lugar para você aqui. Obrigado. Por tudo. Obrigado você. Por me lembrar que ainda existem homens bons. Peguei minha mochila.
O pouco que tinha, roupa, documentos, o dinheiro no banco acessível de qualquer lugar. Subi no Scania de Zé e saímos. Olhei pelo retrovisor. O posto ficando para trás, Célia acenando, as luzes piscando. E de novo eu estava na estrada, mas dessa vez não estava fugindo. Estava sobrevivendo para poder voltar. Capítulo 9. O novo amanhecer. Rodamos a noite inteira. Zé não parou, não falou muito, só dirigia, firme, concentrado. Protegendo. Quando o sol nasceu, estávamos na Bahia, interior, estrada de terra, paisagem seca, mas bonita. Aqui, Zé disse, apontando para uma casa simples, parede de tijolo sem reboco, telhado de telha, varanda com rede. Descemos. Um homem saiu da casa, parecido com Zé, mais velho, mais gordo, mas com o mesmo sorriso. Esse é meu primo, Antônio. Zé apresentou. Antônio, esse é o Roberto, o cara que salvou aquelas crianças. Antônio apertou minha mão, firme. Bem-vindo. Pode ficar quanto tempo precisar. Casa é pequena, mas tem espaço para o senhor. Obrigado. Entrei. A casa cheirava a café e pão, simples, limpa, acolhedora. Fiquei ali 3 semanas. 3 semanas ajudando Antônio na roça, plantando, colhendo, consertando cerca. Trabalho duro, trabalho honesto. E pela primeira vez me senti útil. Não como caminhoneiro, não como fugitivo, mas como homem. Célia ligava toda semana, atualizava. Polícia investigando, Marcelo fugiu. Mas parece que os amigos dele desistiram. Clima tá mais calmo. Andréia também ligava, contava das crianças. Pedro tá falando mais. Paulo tá sorrindo de novo. A gente tá melhorando. E eu, ali na roça da Bahia, também estava melhorando. Um dia, Antônio me chamou para a varanda. Roberto, posso te fazer uma pergunta? Pode. O que você vai fazer quando voltar? Pensei. Não sei. Comprar outro caminhão, talvez. Voltar para a estrada. É o que você quer? Não sei se é o que eu quero, mas é o que eu sei fazer. Ele acendeu um cigarro, ofereceu. Recusei, tinha parado. Sabe, ele disse, meu pai era caminhoneiro. Viveu na estrada 40 anos. Quando se aposentou, não durou 6 meses. Morreu de tédio, porque a estrada era tudo que ele conhecia. E eu aprendi com ele. Aprendi que a gente não pode ser só uma coisa. Não pode ser só caminhoneiro, ou só pai, ou só qualquer coisa. A gente tem que ser completo. Suas palavras ficaram comigo. Completo. Eu nunca tinha sido completo. Sempre tinha sido caminhoneiro, ou marido, ou pai, mas nunca tudo ao mesmo tempo. Nunca equilibrado. Talvez fosse hora de tentar. No fim da 3ª semana, Célia ligou. Roberto, acho que você pode voltar. Polícia pegou Marcelo. Ele está preso e os outros sumiram. Parece que desistiram. Tem certeza? Tenho. E além disso, tem alguém aqui que quer falar com você. Quem? A linha ficou muda por um segundo. Depois, uma voz. Pequena, infantil. Alô? Meu coração pulou. Pedro? Sim, sou eu. A mamãe trouxe a gente para visitar a dona Célia. A gente queria ver você. Senti os olhos arderem. Eu também quero ver vocês. Então vem. A mamãe disse que você pode vir. Desligamos. Fiquei segurando o telefone, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Vontade de voltar. Não por obrigação, não por falta de opção, mas porque tinha gente esperando, porque tinha conexão, porque tinha vida. 2 dias depois, Zé voltou para me buscar. Despedi de Antônio, agradeci, prometi voltar e voltamos para a estrada. Quando chegamos no posto da divisa, era fim de tarde. O sol descendo, pintando tudo de laranja e dourado. Desci do caminhão e vi Andréia na varanda, sorrindo. Pedro e Paulo correndo na minha direção. Moço! Moço! Eles me abraçaram, os 2 juntos, pequenos, frágeis, mas vivos, tão vivos. Andréia veio depois, abraçou também. Obrigada por voltar. Obrigado por estar aqui. Célia apareceu, com um bolo.
Fiz para comemorar. Sentamos na varanda, comemos bolo, tomamos suco, rimos. As crianças brincavam, corriam, gritavam. Coisas de criança. E eu, sentado ali, vendo aquilo, entendi. Eu não tinha perdido tudo quando Júlia morreu. Tinha perdido ela, e sempre ia doer. Mas ainda tinha vida pela frente. Ainda tinha gente para cuidar, gente para amar, gente para salvar. Olhei para o céu, para o mesmo céu que olhava fazia semanas, quando tudo tinha começado. E sussurrei: obrigado. Não sabia para quem agradecia. Para Deus, para Júlia, para a vida, para a estrada. Mas agradecia, porque pela primeira vez em 7 anos eu me sentia inteiro. E porque eu tinha aprendido a coisa mais importante: que herói não é quem nunca cai, é quem levanta. E para quando todo mundo segue em frente. Fim. Porque às vezes o herói não usa farda. Usa calça surrada, segura o volante com calos nas mãos, e para quando todo mundo seguiria em frente. E naquela manhã, Roberto entendeu que o som daquele trem nunca mais sairia da cabeça dele. Mas não como pesadelo, como lembrança. Lembrança de que ele tinha feito diferença, de que ele tinha parado. E às vezes, parar é o ato mais corajoso de todos. Epílogo. 6 meses depois. O vento soprava suave pela janela do apartamento pequeno em Teresina. Era um daqueles dias de dezembro em que o calor dá uma trégua e deixa o ar respirável. Eu estava sentado no sofá, uma xícara de café na mão, olhando pela janela. Lá embaixo, no pátio do condomínio simples, Pedro e Paulo brincavam de pique-esconde com outras crianças. Gritavam, riam, corriam, vivos, completamente vivos. 6 meses tinham passado desde aquela manhã nos trilhos. 6 meses que pareciam uma vida inteira. Ou talvez várias vidas, porque eu não era mais o mesmo homem que tinha parado o Scania na beira da estrada. Depois que voltei para o posto da divisa, fiquei mais 2 semanas, conversando com Célia, conversando com Andréia, conversando comigo mesmo. E tomei uma decisão. Não ia comprar outro caminhão, pelo menos não agora, talvez nunca. A estrada tinha sido minha vida por 23 anos, mas tinha sido também minha fuga, minha desculpa para não enfrentar a dor, para não estar presente, para não viver de verdade. E eu estava cansado de fugir. Então vendi o direito do seguro do Scania antigo para um caminhoneiro conhecido. Peguei o dinheiro da ferrovia e mudei para Teresina. Andréia tinha protestado. Você não precisa fazer isso, ela disse. Você não tem obrigação nenhuma com a gente. Mas não era obrigação, era escolha. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava escolhendo ficar. Aluguei um apartamento pequeno perto do dela. 2 quartos, sala, cozinha, nada luxuoso, mas era meu, um lugar para chamar de casa, coisa que eu não tinha há décadas. Comecei a trabalhar como motorista de empresa, caminhão menor, rotas curtas, sempre voltava para casa no mesmo dia, sem pernoite na estrada, sem semanas longe, sem solidão que sufoca, e nos fins de semana passava com eles, com Andréia e os meninos. No começo, foi estranho. Eu não sabia como estar perto sem ser intrusivo. Não sabia se tinha lugar ali, naquela família que não era minha, mas que tinha virado minha de algum jeito. Mas as crianças não ligavam para esses questionamentos de adulto. Para eles, eu era o moço do caminhão, o homem que tinha salvado eles. E isso era suficiente. Me chamavam para brincar. Me mostravam desenhos. Me pediam para contar histórias da estrada, e aos poucos, sem perceber, eu virei parte daquilo, parte da rotina, parte da vida deles. Andréia também mudou. Os pesadelos pararam depois de uns 3 meses. O medo constante, aquele olhar por cima do ombro, foi diminuindo. Ela conseguiu emprego numa padaria, nada glamouroso, mas pagava as contas. E pela primeira vez, ela era dona do próprio dinheiro, da própria vida. Sabe o que é mais estranho? Ela me disse uma vez, enquanto tomávamos café na cozinha dela. Não ter medo, acordar de manhã e não sentir aquele aperto no peito,
não ter que calcular cada palavra para não provocar explosão. É libertador. Eu entendia. De um jeito diferente, mas entendia. Porque eu também estava aprendendo a viver sem medo, sem culpa, sem o peso que carregava desde que Júlia morreu. Diego continuava preso. O julgamento tinha acontecido 4 meses atrás. 22 anos de prisão. Não ia sair tão cedo, e quando saísse, seria velho demais para ser ameaça. Marcelo, o irmão, tinha pego 3 anos por ameaça e tentativa de incêndio criminoso. Os outros 2 capangas nunca foram identificados, mas tinham sumido. Palavra na estrada era que tinham se mandado para o norte, fugindo de outras dívidas. Célia ligava toda semana, contava novidades do posto, dos caminhoneiros que passavam e perguntavam por mim. Quando você volta para a estrada? Era a pergunta recorrente. Não sei, eu sempre respondia. Talvez nunca, ou talvez um dia, mas, por enquanto, tô bem aqui. E era verdade, eu estava bem. Pela primeira vez em tanto tempo, eu estava bem de verdade. Ouvi a porta abrir atrás de mim. Andréia entrou, voltando do mercado, sacolas nas mãos, cabelo preso, rosto corado do calor. Você ainda está aí parado, olhando pela janela? Ela brincou. Parece velho aposentado. Eu sou velho, respondi sorrindo. E meio aposentado, ela riu. Colocou as sacolas na mesa, começou a guardar as compras. Os meninos estão lá embaixo? Tão, brincando, felizes. Ela parou, olhou pela janela, via os filhos correndo e sorriu. Um sorriso que eu tinha visto crescer nesses meses. Um sorriso de quem estava se curando. Eu não agradeço você o suficiente, ela disse, voltando a guardar as compras. Você agradece demais. Já pedi para parar. Não consigo. Toda vez que vejo eles assim, vivos, felizes, seguros. Eu lembro daquela manhã. Eu lembro de você descendo daquele caminhão. Eu lembro... A voz dela falhou. Limpou uma lágrima rápida. Desculpa. Ainda fico emotiva. Não precisa pedir desculpa. É normal. Ela terminou de guardar as compras. Sentou no sofá ao meu lado. Ficamos ali, os dois, olhando pela janela em silêncio. Roberto, ela começou hesitante. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você ficou? Por que não voltou para a estrada? Você podia ter comprado outro caminhão. Podia ter seguido sua vida. Mas você ficou. Por quê? Pensei na pergunta, na resposta verdadeira. Porque passei 23 anos rodando, fugindo, carregando culpa. E quando te vi naqueles trilhos, quando vi os meninos, eu vi uma chance de fazer diferente, de estar presente, de não chegar tarde de novo. Tarde de novo? Respirei fundo. Falei sobre a Júlia, sobre a leucemia, sobre estar na estrada quando ela morreu, sobre a culpa que carregava, sobre como aquela manhã nos trilhos tinha mudado tudo. Andréia ouviu em silêncio. Quando terminei, ela segurou minha mão. Sua filha teria ficado orgulhosa, ela disse, do homem que você se tornou. Espero que sim. Eu sei que sim, porque eu estou orgulhosa. Os meninos tão orgulhosos. Você fez mais do que salvar nossas vidas naquele dia. Você nos deu um futuro. E mais do que isso, você escolheu fazer parte dele. Senti um nó na garganta. Obrigado, consegui dizer. Não, obrigado você. Por tudo, por parar, por ficar, por ser família, família. A palavra ecoou. Eu não tinha família há tanto tempo. Os filhos das ex-mulheres mal falavam comigo. Eram educados quando ligava, mas distantes, respeitosos, mas frios. Eu era o pai que não tinha estado lá, o pai que escolhera a estrada. Mas ali, naquele apartamento pequeno em Teresina, eu tinha encontrado algo diferente. Não era substituição. Júlia nunca seria substituída, nem meus outros filhos, mas era conexão, era pertencimento. Era uma segunda chance que eu não achava que merecia, mas que tinha recebido mesmo assim. A porta do apartamento se abriu com estrondo. Pedro e Paulo entraram correndo, suados, bagunçados, falando ao mesmo tempo.
Moço Roberto, vem ver o que a gente achou. Achamos um gatinho lá embaixo, ele tá sozinho. Pode ficar com a gente, por favor? Andréia e eu nos olhamos. Ela suspirou, mas estava sorrindo. Vamos ver esse gato, eu disse levantando. Descemos os três. Andréia ficou em cima preparando o almoço. No pátio, embaixo de um carro, um gatinho pequeno, laranja, assustado, miava. Viu? Pedro disse. Ele está sozinho, igual a gente estava. Meu coração apertou com a comparação. Mas ele tinha razão. O bichinho estava sozinho, abandonado, com medo. Me abaixei, estendi a mão devagar. O gato recuou, estendi mais. Esperei, com paciência, até que ele farejou. Depois esfregou a cabecinha na minha mão. Peguei ele com cuidado. Pequeno, peludo, tremendo um pouco. E aí, moço? Paulo perguntou ansioso. Pode ficar? Olhei para o gato, para os meninos, para o apartamento lá em cima. Pode, eu disse, mas vocês vão ter que cuidar. Dar comida, água, carinho. A gente cuida! Os dois gritaram juntos. Subimos. O gato no meu braço, as crianças pulando do meu lado. Andréia viu a cena e balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Vocês são impossíveis. A culpa é deles, eu disse. Eu só sou o motorista. Rimos. E naquele momento, naquele apartamento pequeno, com cheiro de comida sendo feita, crianças falando alto, gato miando, eu percebi algo. Eu estava em casa. De verdade. Pela primeira vez em décadas, eu estava em casa. Não era o lugar onde nasci. Não era o lugar onde criei meus filhos, mas era o lugar onde eu tinha escolhido ficar. E isso fazia toda a diferença. Naquela noite, depois do jantar, depois dos meninos dormirem, eu e Andréia sentamos na varanda pequena do apartamento dela. O ar estava fresco, raro em Teresina, presente do céu. Sabe, ela disse, olhando as estrelas, tem vezes que eu ainda não acredito, que ainda acho que vou acordar amarrada naqueles trilhos, que tudo isso é sonho. Não é sonho, é real. Você está livre, eles estão seguros, e vai continuar assim, por causa de você, por causa de nós. Você teve coragem de sair, de fugir, de tentar. Eu só dei um empurrão. Ela me olhou, nos olhos, e disse, você foi meu anjo, pode não acreditar. Pode achar que foi coincidência, mas eu sei, naquele dia Deus mandou você para me salvar, para salvar meus filhos e para se salvar também. Não sou homem religioso, nunca fui, mas naquele momento, olhando aquela mulher que tinha sobrevivido ao inferno, vendo as crianças dormindo em paz no quarto ao lado, eu quase acreditei. Quase acreditei que tinha sido mais do que coincidência, que tinha sido destino, propósito. Uma segunda chance dada por uma força maior. Talvez, eu disse. Ou talvez a gente tenha salvado um ao outro. Ela sorriu. E ficamos ali, no silêncio da noite, dois sobreviventes que tinham encontrado porto um no outro. Hoje, quando dirijo o caminhão da empresa pelas ruas de Teresina, às vezes passo por uma linha de trem. E sempre lembro, sempre vejo aquela manhã, os trilhos, as crianças amarradas, o trem vindo, o desespero e o Scania vermelho sendo destruído. Meu velho companheiro, 27 anos de estrada, virou sucata em segundos, mas valeu. Cada pedaço de metal retorcido, cada parafuso perdido, porque ele morreu fazendo o que era certo e me ensinou que caminhão a gente compra de novo. Vida não. 6 meses depois daquela manhã, eu ainda ouço o apito do trem. Ainda sinto o ferro vibrando sob meus pés. Ainda vejo o rosto de Andréia, coberto de lágrimas e poeira, implorando por ajuda. Mas agora vejo também o depois. Vejo Pedro desenhando na escola. Vejo Paulo jogando bola no pátio. Vejo Andréia sorrindo sem medo. Vejo um futuro que não existiria se eu tivesse passado direto. E entendo que heroísmo não é sobre capas ou músculo ou superpoderes. É sobre escolha. A escolha de parar quando todo mundo segue.
A escolha de ajudar quando é mais fácil ignorar. A escolha de ficar quando é mais cômodo ir embora. E naquela manhã de outubro, na altura do entroncamento interior de Goiás, eu fiz essas escolhas. Parei, ajudei, fiquei. E elas mudaram tudo. Não só para Andréia e os meninos, mas para mim também. Porque eu estava morto por dentro, dirigindo sem direção, fugindo de fantasmas, carregando culpas que não eram minhas carregar. Mas naqueles trilhos, cercado de desespero e tempo se esgotando, eu renasci. Renasci quando peguei aquele macaco hidráulico, quando rompi aquelas cordas, quando segurei aqueles meninos, quando escolhi que aquelas vidas valiam mais que qualquer outra coisa. E hoje, 6 meses depois, eu acordo todo dia grato. Grato por ter parado, grato por estar vivo. Grato por ter uma segunda chance, uma chance que Júlia não teve, mas que eu tô vivendo por nós dois, porque onde quer que ela esteja, eu sei que ela tá orgulhosa. Do pai que finalmente aprendeu a ficar, do homem que finalmente parou de fugir, do ser humano que finalmente entendeu que a vida não tá na estrada, tá nas paradas, nos momentos em que você freia, estaciona, desce e faz diferença. E eu vou passar o resto dos meus dias fazendo diferença. Uma criança de cada vez, uma pessoa de cada vez. Um dia de cada vez, porque o som daquele trem nunca mais vai sair da minha cabeça, mas não como pesadelo, como lembrança, como lembrete, como promessa, promessa de que eu nunca mais vou passar direto. Promessa de que eu nunca mais vou ignorar quem precisa. Promessa de que eu vou estar presente, sempre. E se um dia, daqui a muitos anos, quando meu tempo aqui acabar, alguém perguntar o que eu fiz de bom na vida, eu vou dizer, eu parei. Simplesmente isso. Eu parei. E 3 vidas foram salvas, incluindo a minha. Porque às vezes, salvar os outros é a única forma de se salvar também. E Roberto Silva, caminhoneiro de 52 anos, 3 casamentos fracassados, uma filha no céu e um Scania destruído, aprendeu isso do jeito mais difícil e mais bonito. Parou quando todo mundo seguiria em frente, e isso fez toda a diferença.